Graça e paz, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita gente me pergunta qual é a melhor arma, melhor munição, melhor calibre, e eu sempre respondo que isso é uma escolha muito pessoal. Inclusive, o meu amigo Juliano Peretti me fez exatamente essa pergunta em um dos vídeos dele. Aliás, eu sugiro que você siga, se inscreva no canal dele, porque ele está postando uns vídeos fantásticos lá. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do meu vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar os motivos de eu ter saído do calibre .45 ACP e passado a usar o calibre 9mm Luger. Obviamente, eu vou também comentar as vantagens e desvantagens de cada escolha, para que você também possa fazer a sua. Se você não me conhece, eu sou o professor João Bosco, perito criminal com 20 anos de experiência em locais de crime, autor do livro Balística Aplicada aos Locais de Crime, instrutor de armamento e tiro e professor em diversos cursos operacionais em várias unidades policiais pelo Brasil. E o meu objetivo aqui é te ensinar balística de verdade, sem achismo e com base na ciência. Na vida nós estamos em contínuo processo de aprendizado, e esse aprendizado influencia as nossas escolhas. Além do aprendizado, as nossas escolhas também se baseiam no que nós temos disponível ao nosso alcance, e quando a gente fala de arma de fogo, isso tem tudo a ver. A minha primeira arma foi uma pistola Taurus em modelo PT-58HC Plus, em calibre .380 alto, com capacidade para 20 munições, 19 no carregador, mais uma na câmara. Alguns meses depois eu recebi minha primeira arma da polícia, porque na minha época, apenas as carreiras ditas operacionais recebiam a arma logo ao formar. A carreira de perito demorava um tempão até receber a arma. A arma que eu recebi na polícia era uma Taurus PT-100AF, em calibre .40 Smith Wesson. Nessa época eu já comecei a andar com duas armas quando estava de serviço, costume que eu adquiria com meu amigo delegado Alexandre Fawaz. Depois de um tempo, eu comprei também um revólver em calibre .38 SPL, com tambor para 5 munições e cano de 2 polegadas. Mais ou menos na mesma época, eu troquei a minha PT-100 por uma Imbel MD5, porque eu já estava apaixonado pela plataforma 1911, por causa principalmente do gatilho leve de curso pequeno, que é característico da maioria das armas de ação simples. Um dia surgiu a oportunidade de comprar o que na época era a arma dos meus sonhos, uma pistola 1911 em calibre .45 ACP. Eu já era apaixonado pelo calibre e, como muitas pessoas, ainda acreditavam no tal impacto, no tal stopping power que o .45 ACP causaria. Eu comprei então uma Imbel 1911 TP e passei a usar ela como primeira arma e a Imbel MD5 em 40 Smith Wesson como segunda arma. Eu usei essa configuração por um bom tempo, até que surgiu a oportunidade de trocar a minha Imbel 1911 em um fuzil .308 Winchester. Negócio de irmão, né? Eu troquei sem titubear e voltei a usar então o revólver 38 com a pistola Imbel .40. Aí depois eu consegui trocar na polícia a minha Imbel .40, que é institucional, por uma 45 ACP igualzinha que eu tinha antes. Troquei na hora. Mais ou menos na mesma época, eu consegui comprar uma outra arma dos meus sonhos, que era uma Colt Officer, também em calibre .45 ACP, compacta, um show. Finalmente eu cheguei numa configuração que eu realmente queria. Duas armas em calibre .45 ACP, uma full e a outra compacta, ambos compartilhando os mesmos carregadores reserva. Nessa época, meu EDC era composto pelas duas pistolas, pelos dois carregadores reserva, além de outros equipamentos, como lâmina, relógio, algema e distintivo. Olha aí, ó, que beleza, olha que bela dupla que eu andava com ela aí, ó. Esse era o EDC, né? Você tá vendo aí, ó, os dois carregadores reserva, as duas armas e uma lâmina. Olha aí, que beleza de configuração. Olha, que maravilha. Esse era meu EDC, meu Everyday Carry. Qualquer dia eu gravo um vídeo falando sobre isso. Eu usei essa configuração por muito tempo. Em paralelo, cada dia eu estudava mais e mais balística terminal, além de examinar centenas de cadáveres vítimas de homicídio com arma de fogo. Quanto mais cenas eu analisava, mais eu ficava intrigado com uma coisa. Eu fui percebendo ao longo do meu trabalho que muita coisa que eu ouvia falar sobre o desempenho balístico dos calibres, dos tipos de munição, não condiziam com a realidade que eu via no meu trabalho. Por exemplo, um dia eu atendi um caso de um cara que foi assaltar um sargento da PM com uma arma de brinquedo. E o sargento estava com uma arma de verdade. O cara chegou pro sargento e falou, é um assalto. O sargento arrancou a arma dele e falou, minha arma de verdade. Pum! Deu um tiro no cara. O projétil entrou no antebraço, saiu no antebraço, entrou no peito, saiu nas costas. Calibre? .40 Smith Wesson. O que aconteceu com o cara? Caiu na hora? Não, não. O cara correu
3 quarteirões. Correu 3 quarteirões com um tiro de 40 que atravessou ele todo. E o tal stopping power? E o tal impacto, pancadão do 40? Inexistente. Em um outro local, eu atendi um caso em que um cara grande, um cara pesado, um cara pesando uns 95 quilos, morreu com um tiro de .22 curto. Sem correr, sem pular, sem fazer nada. Tomou o tiro e caiu. Então eu resolvi estudar mais detalhadamente o fenômeno da incapacitação balística. E continuo estudando isso aí até hoje. Nos meus estudos eu percebi várias coisas. Percebi que o tal impacto de tiro não existe. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui o card de um vídeo que eu gravei falando justamente sobre isso. Aí você assiste depois. Também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você também queira acessar por lá. Uma grande virada de chave aconteceu quando eu estudei o relatório do FBI, que eles fizeram justamente comparando o calibre 9mm Luger e .45 ACP, e isso em 1987. A partir da leitura desse relatório e de estudar muito sobre o assunto, principalmente literaturas como Vincent de Maio e Martin Fechler, eu entendi que a incapacitação balística depende de 3 fatores que eu estou sempre falando aqui e nos meus cursos. Como eu sempre falo, sem bairrismo nenhum, localização, penetração e diâmetro da lesão. A localização do tiro depende, em primeiro lugar, do atirador. Os fatores que dependem do calibre e do tipo de munição são a penetração e o diâmetro da lesão. A penetração desempenha um papel mais importante do que o diâmetro, e por isso eu resolvi optar por munições ogivais, para garantir um máximo de penetração, mesmo sabendo que eu poderia perder um pouco em diâmetro da lesão. Ou seja, o calibre em si não é um fator determinante para o desempenho balístico. Na verdade, o tipo de munição é mais decisivo do que o calibre em si. Eu concluí então que a diferença entre o calibre 9mm Luger, .40 e .45 ACP em relação ao desempenho balístico, apesar de existente, não era uma vantagem tão grande. Realmente, os calibres .40 Smith Wesson e .45 ACP têm um desempenho balístico melhor do que o 9mm Luger. Isso se deve ao maior diâmetro da lesão e maior penetração alcançada, por causa da maior massa do projétil. Só que a vantagem do diâmetro é irrisória, porque a diferença do 9 para o 40 é de apenas 1 mm, e do 9 para o 45, menos de 1,5 mm. Em relação à penetração, na configuração encamisada total ogival, todos apresentam excelente penetração, mais que o suficiente para atingir aquilo que a gente precisa atingir. Por outro lado, o calibre 9mm Luger apresenta uma grande variedade de armas em várias plataformas, muito mais do que os calibres .40 ou .45 ACP. Eu sempre gostei muito da plataforma 1911, principalmente por causa do gatilho. Mas é uma plataforma antiga, uma arma que eu usava era da década de 80. Ela não tinha trilho para lanterna, não tinha como acoplar red dot, e por causa disso, por entender que seria importante uma lanterna dedicada na minha arma, e por acreditar que o red dot melhoraria a aquisição rápida do aparelho de pontaria, eu resolvi evoluir para uma plataforma mais moderna. O grande porém, para mim, era o gatilho. Pintou então uma oportunidade de comprar uma SIG M18, numa baita promoção para instrutor de tiro. Estava sendo até mais barata que as armas nacionais, e isso já me interessou. Eu tive contato com a arma, e quando eu testei o gatilho, eu não tive dúvida, era ela mesma. Eu não sei se você já teve a oportunidade de atirar com a SIG. O gatilho é realmente impressionante. E eu estou falando gatilho de fábrica, sem alteração. Eu tinha muito receio de não me adaptar, porque eu estava acostumado com gatilho levinho da 1911, que dispensa comentários. Mas eu não tive dificuldade nenhuma. Aliás, poucas foram as armas que eu vi com gatilho igual ao da SIG. Um exemplo é a Springfield XD, que eu também achei um gatilho fantástico. Toda vez que eu vou testar uma arma e ver se ela se adapta a mim, a primeira coisa que eu olho é o gatilho. Gente, é importante comentar que isso aqui não é merchan pra SIG não, tá? Eu não tenho patrocínio da SIG não, hein? Até gostaria, né? Ô SIG, patrocina eu aí, pô. Enquanto a SIG não me patrocina, se você assistiu até aqui, o que você acha de me dar uma moral e deixar um joinha aqui nesse vídeo? Aproveita e já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Pois bem, voltando ao assunto desempenho balístico, o 9 não deixa nada a dever para o 45. Gatilho. Encontrei uma arma em 9 que atende perfeitamente. Capacidade. A capacidade. Aí é que vem a grande vantagem do 9. Na minha configuração antiga, eu contava com 30 munições, sendo 9 na Embel, mais 7 na Colt Officer, mais 2 carregadores reserva com 7 munições cada.
Aí olha só com a SIG, que tem capacidade para 18 munições, mais 2 carregadores reserva com 21 munições cada, eu tinha 60 munições. Ou seja, com uma arma eu tenho o dobro de munições que eu tinha usando duas armas em calibre .45 ACP. Além disso, a SIG M18 é uma plataforma muito mais moderna, com trilho para lanterna, com furação para red dot, e eu coloquei um red dot logo depois que eu comprei a arma. Acabei optando pelo Romeo 1 Pro, que é o red dot específico da própria SIG. Já a lanterna, eu comprei uma bem básica, de segunda mão, mas ainda assim de excelente qualidade. Acabei optando pela Olight PL Mini, e estou com ela até hoje e muito satisfeito. E você deve estar curioso, né? Como é que ficou ela montada dessa forma. Tá aí, ó. Olha que belezinha. A SIG M18, surrada, porque é a arma do dia a dia, com o Red Dot Romeo 1 Pro e com a lanterna PL Mini da Olight. Para melhorar a coisa, pintou a oportunidade de trocar a minha Imbel 45 ACP da carga por uma Beretta APX, também institucional. Eu testei a Beretta e vi que era uma baita arma. Não tinha um gatilho como o da SIG, mas de resto era uma excelente arma. Aliás, se você quiser que eu faça um review de alguma das armas que eu citei aqui no vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou gravar um review das duas armas que tiverem mais comentários aqui. Com a adoção da SIG e a troca da Imbel pela Beretta, eu cheguei na minha configuração atual. Ou seja, uma SIG M18 com 2 carregadores reserva e a Beretta APX de backup. Eu saltei disso aqui, de quantidade de munições, para isso. Concorda comigo que é uma diferença expressiva? Você deve estar se perguntando, cara, como é que se anda com isso tudo? Calma. Isso é assunto para um outro vídeo que eu vou gravar em breve. E assim que eu gravar, eu deixo o card aqui e o link na descrição desse vídeo, beleza? Para finalizar a decisão pelo 9mm, o último fator que também levei em conta foi o recuo. Vamos combinar que atirar com 45 ACP é uma delícia, né? Eita, tiro gostoso. Mas apesar do recuo ser bem controlável, o recuo do 9 ainda é consideravelmente menor. Com isso, em uma sequência rápida de tiros, o 9 Luger leva uma vantagem considerável sobre o 45 ACP. Hora de colocar na balança as vantagens e desvantagens entre as duas opções que eu tinha, 9mm Luger e .45 ACP. Acompanha comigo na tabela. Desempenho balístico, vantagem .45 ACP, é verdade. Só que o 9mm Luger na configuração ogival não deixa nada a dever porque apresenta excelente penetração com uma diferença muito pequena no diâmetro da lesão. Então, me atende, então não é problema. Capacidade, sem dúvida alguma, vantagem para o 9 Luger. Outra coisa importante, disponibilidade de modelos. 9mm Luger ganha disparado. Plataforma bem mais moderna, dentre os modelos que eu tinha disponíveis, para o 9mm Luger. E recuo, sem dúvida alguma, também vantagem para o 9mm Luger. Esses fatores todos conjugados me levam a escolher o 9mm Luger, e é o que eu tenho usado até hoje. Isso não significa que o .45 ACP seja uma opção ruim, de forma alguma. Aliás, eu continuo apaixonado pela plataforma e pelo calibre. Eu tenho minha Colt Officer até hoje e não pretendo me desfazer dela. Eu quero, na verdade, comprar outra 1911 assim que sobrar uma graninha. Essa análise que eu fiz foi uma análise fria, técnica. Porém, a gente não pode descartar a paixão. João, não largo minha 45 de jeito nenhum, sou apaixonado por ela, como é o caso do meu amigo Beni Barbosa. Excelente, cara. Continua com ela então. Como eu disse no começo do vídeo, a escolha de uma arma é uma questão muito pessoal. Para te ajudar nessa escolha, eu gravei um vídeo falando exatamente sobre isso. Eu vou deixar ele aqui para você assistir na sequência e, quem sabe, repensar o que está usando hoje ou mesmo reforçar a sua convicção.